Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Âncora de Carreira, esse espaço para aprendermos, trocarmos sobre nossas experiências empreendedoras, sempre lembrando que esse podcast é, por si só, uma iniciativa empreendedora e independente. No episódio 1, nós falamos a partir de uma aceleradora de mulheres empreendedoras que foi lançada por uma entidade empresarial aqui do Rio Grande do Sul. Aliás, busca lá que vale a pena recuperar essas informações e depoimentos. Mas então, depois de acelerar, nós vamos nos perguntar por que nem sempre é tão simples assim. Então, o tema de hoje são as nossas travas. E eu enfatizo nossas, porque quem já deu o passo de empreender sabe que existe uma série de travas que não são nossas, né? Que são do sistema, da burocracia, dos outros, que não dependem de nós. Mas isso vai ser um assunto, então, para outro episódio. Hoje, a gente vai falar daquelas que nós podemos tomar as rédeas. Bom, assim eu espero, né? Vamos descobrir mais ao longo da conversa. E a gente sempre tem uma empreendedora e uma consultora das mais diversas áreas, dependendo da nossa pauta. Hoje estão conosco aqui a Daphne Cruz, que é veterinária de formação, mas hoje é dona de uma franquia da padaria Pão Santo, inaugurada em março de 2019, super recente. Tudo bem, Daphne? Tudo bom, tudo certo. E na mesa conosco, até antes disso, eu vou contar, eu sempre gosto, trago muito, né, da parte pessoal e dos bastidores. A Daphne, ela chegou aqui a partir de um comentário sobre o último podcast. Ela me mandou uma mensagem, me descobriu uma ouvinte super interessada. E daí eu já conhecia a Daphne, mas da escola das nossas filhas anterior. E perguntei, mas qual é a tua área? E daí surgiu a conversa, estava em plena inauguração, envolvida com o lançamento do seu negócio. E a gente, então, veio para conversar, que ela conta daqui a pouquinho, então, todo esse processo. E conosco, então, também a psicóloga, psicanalista, a Michele Poleto, que é doutora em psicologia e trabalha com o desenvolvimento de projetos de inovação e empreendedorismo com empresas e gestores. Tudo bem, Michele? Tudo bem, um prazer e uma alegria estar aqui. Então, também contando qual é a minha relação com a Michele. Michele, eu descobri ela em sala de aula, porque vocês já sabem que eu sou uma jornalista graduanda em psicologia. Né? Então, estou neste novo mundo também, fazendo descobertas, além das descobertas que estou neste próprio mundo do podcast. E hoje a gente está gravando exatamente aqui no auditório da Faculdade BGEM, que é onde a Michele dá aula, e eu estou como aluna. E lá, pelas tantas, numa aula, a Michele comentou, assim, deu um exemplo de psicanálise dentro de uma empresa, ou de um gestor. Deu, como assim, né? Então, fiquei curiosa e a gente vai costurar tudo isso com essas duas mulheres. Vamos ao tema desse episódio, então, que são as nossas travas. E eu vou começar pela Daphne, para que ela conte, então, esse momento, porque eu sou uma curiosa de viradas de carreira. De como saiu de uma carreira bem sucedida, né, na veterinária, para dona de padaria. Então, Sabrina, foi talvez uma longa trava que eu destravei, porque eu venho realmente do universo veterinário, trabalhei 10 anos no mercado veterinário, fui gerente de produto, trabalhei na indústria farmacêutica veterinária. Acho que eu me realizei por bastante tempo nessa área, mas eu cheguei num ponto de um desejo pessoal bater na minha porta muito forte, assim, por muito tempo, e eu decidi que era o momento de me dar esse direito de me testar. E também por um desgaste já, né, de estar tanto tempo nessa área que já, em alguns aspectos, já me deixava um pouco a desejar. Eu viajava muito o Brasil inteiro, assim, era extremamente cansativo em alguns momentos por não estar perto da família e tal. Então, eu realmente achei que era o momento de me testar de outra forma. Junto com isso veio um episódio que foi o término de um relacionamento, né, de um casamento. A gente se separou, eu e meu marido, depois de 12 anos juntos. E esse foi meio que um empurrão, talvez, que eu precisava para, né, tomar coragem e realmente mudar minha vida. Foi uma mudança bem radical, até como a gente estava comentando, né? Foi uma mudança de endereço, de profissão, de carreira,
de vida, né? Sim, porque a gente se conheceu na Zona Sul, na escola da Zona Sul de Porto Alegre, e de repente a padaria Pão Santo é uma franquia até de uma padaria lá da Zona Sul de Porto Alegre, mas é na Zona Norte. E nesse meio tempo eu tinha informações, né, que a filha dela estava saindo da escola, estavam se mudando de casa, então é muita mudança mesmo para esse período, assim, Foi né? muita coisa. E foi muito engraçado, porque quando eu fui conversar com a dona da Pão Santo, que é minha conhecida de bastante tempo, ela foi colega de colégio da minha irmã, então a gente acompanhou todo o projeto da Pão Santo desde o início, desde que ela abriu a Pão Santo na Zona Sul. E há tempos que a gente namorava. A gente tem no mínimo uns 3 anos que eu converso com ela sobre uma franquia da Pão Santo. Nunca tive coragem de tomar nenhuma atitude, mas eu conversava com ela, né? E aí? Pedia informações, a gente trocava ideias, e aquela vontade sempre presente. Vai amadurecendo. Exatamente. Quando eu sentei com ela e fui conversar, eu disse, vamos falar sério agora sobre a franquia e tal. E ela me disse depois, ela disse, quando tu veio conversar comigo, eu pensei, meu Deus, ela vai querer abrir na Zona Sul, só que na Zona Sul não dá. Já tem uma. E aí, quando tu me disse, ela me contou, né? Quando tu me disse que era na Carlos Gomes, eu fiquei chocada. Então, realmente, foi uma mudança que chocou, eu acho que geralmente, assim, geral todo mundo, talvez, não sei. Mas foi impactante, bem impactante pra gente, assim, como família, como estrutura, né? Porque a gente acabou optando por ir para outro lado, começar uma história num outro lugar, num outro colégio, e eu mudar uma carreira também. Acho que foi muito bom e tá sendo muito bom pra gente, porque as gurias estão vivendo essa coisa da mãe ir atrás de um sonho, construir uma coisa própria. Elas têm muito essa coisa de perceber que é nossa padaria, sabe? Que é o nosso espaço. E isso pra gente tá sendo super bom, assim, super acho valioso mesmo, sabe? E ao mesmo tempo elas veem que isso dá muito trabalho, né? Até uma das propostas desse espaço do podcast é que as pessoas ouçam, né, possam se identificar com esses momentos e com essas realidades. Então, até por isso te peço, são 2 filhas, né? Quais são as idades delas agora? Eu tenho a Sofia, que tem 8 anos, e eu tenho a Catarina, com 3. Então, e daí essa realidade não é à toa que este é um podcast sobre empreendedorismo feminino e materno, que é porque a gente traz realmente pro empreendedorismo as peculiaridades, né, dessa vida de mãe e achar espaço para tudo isso. Então, Michele Poleto, depois eu também quero que tu diga dessa tua realidade materna intensa, né? Mas me conta dessas surpresas, assim, né? O que Freud tem a ver com o empreendedorismo? Pois é, Sabrina, aparentemente parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Primeiro porque o Freud foi um cara além do tempo dele. Quando ele propunha as ideias, já naquela época, né, no espaço de Viena, enfim, ele era, né, alguém que pensava além do tempo dele. As ideias dele muitas vezes chocavam as pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, também, ele sempre, à medida que o que ele fosse escutando dos pacientes, ou da teoria que ele fosse criando, se aquilo não estava dando conta, por mais que doesse muitas vezes, ele dizia, bom, isso não está funcionando, eu vou ter que repensar, vou ter que criar uma nova forma de olhar para esse fenômeno, de pensar isso. E, por outro lado, a psicanálise faz um aporte todo em relação ao desejo. E empreender, acho que não tem como pensar, acho que na fala né, aparece muito isso. Do desejo de querer fazer algo, né, de perceber, das suas filhas perceberem de que a padaria é de vocês, isso tem muito desejo e elas percebem isso. Exatamente. Então, por isso que para mim a psicanálise está conectada com o empreendedorismo. A gente vai, então, no tempo que nos cabe aqui, fazer essas conexões da história da Daphne, da história desse podcast, que é também um espaço empreendedor e uma tentativa de conciliar a maternidade com essa vida da comunicação. E a Michele, que também concilia uma vida de docente aqui no IBGEM, uma vida de clínica, de, né, trabalhar com projetos de inovação e empreendedorismo e 3 filhos. Pois então. Aliás, os segundos foram gêmeos, né? Exatamente. Que é sempre uma surpresa. E são bem novinhos, gente. Então, conta essa parte, assim, pra gente já entrar na conversa bem contextualizada. Então, eu fiz todo um percurso cuidando do profissional, investindo. Eu fiz mestrado, doutorado, fiz uma formação em psicanálise. E o pessoal pedia, tá, e aí, filhos? Eu disse, quando terminar o mestrado, quando terminar o doutorado, né? Quis viajar bastante, morei fora, então quis ter experiências, enfim, bom, chegou o momento, não tinha essa questão, vou ter filhos.
Mas aí, lá pelas tantas, pelo amadurecimento, enfim, e aí, bom, essa pauta veio à tona, né? E aí, bom, nasceu a Antonella. E disse, bom, vamos para o segundo? Vamos para o segundo, né? A experiência deu para conseguir conciliando. Eu tenho uma experiência de família da minha mãe, que era super ativa e acabou abrindo mão, né, da formação, enfim, da profissão dela. E também senti o quanto que isso pesou para ela, né? Então, acho que essas identificações, elas vão ficando nas nossas marcas. E depois ela retomou, a gente já está, acho que uns 10 ou 12 anos, a gente, porque eu também sou gêmea. Então, foi uma surpresa, mas era uma possibilidade. Então... e então, a minha mãe acabou, enfim, optando por ficar com a gente, por acompanhar a gente, especialmente nesse período, né, inicial da infância, enfim. E com 12 anos, ela foi buscar uma coisa que ela gostava, que era trabalhar com criança. Ela trabalhou, na verdade, em Correios, muito tempo. E aí ela resolveu que ia dar uma virada, né? Que as filhas estavam criadas e ela queria apostar, enfim, num outro processo, num outro projeto. E então resolveu, exatamente, trabalhar com crianças. Então, eu disse, eu não vou abrir mão agora, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer a minha carreira, então depois eu vou pensar na maternidade. Mas aí, na hora de pensar no segundo, né, na verdade, vieram 2. Que idade estava a primeira? 3 anos. 3 anos. Então, de fato, foi um desafio e é um desafio. Eu digo sempre eles estão agora, em 2019? 8 meses. Semana que vem fazem 9, são uns fofinhos. Mas, enfim... tem uma demanda, né? Porque, bom, são pequenos, a mais velha também ainda tem uma demanda importante. Mas é possível. Lógico, com rede de apoio, com suporte, né? Eu acho que o preparo, né, de também estar mais madura, acho que isso faz total diferença para dar conta, né, dessa carreira dinâmica que eles percebem, que eu não minto para eles, né? Eu não digo assim, a mamãe tem que ir trabalhar. Eu não digo nunca isso, porque eu reafirmo o meu desejo. A mamãe vai trabalhar porque a mamãe gosta do que a mamãe faz. E isso faz diferença. Eu entendo, pelo menos, para o desenvolvimento deles. E a gente coloca essas questões e realidades à tona, né? Quem não acompanhou os outros episódios, eu também tenho 2 filhas, né? A Luísa, de 9, a Maria, de 4. Dessa tentativa de conciliação no sentido de realização mesmo, né? Não é por obrigação que a gente está largando algumas coisas ou correndo atrás de outras. Às vezes tem que ser, né? A gente faz o que pode, mas de tentar se realizar, porque como a Daphne largou uma posição que estava bem colocada profissionalmente, só que estava viajando o país inteiro, e até ela tinha também mencionado a questão de a gente muda com o tempo, né? Algumas coisas que nos deixam muito felizes em dado momento, daqui a pouco a gente se distancia. A nossa realidade muda, né? Como família, como pessoa. Acho que conforme a gente vai amadurecendo e as crianças, né, vão nascendo, vão fazendo parte da nossa vida, a gente vai mudando até, eu acho que o que a gente quer como felicidade, assim, que a gente busca, né? Eu acho que teve muito disso, assim, na minha vida. Eu acho que, diferente de ti, eu não... A Sofia veio, assim... Veio. Eu tinha 27, eu estava fazendo a minha pós. Então, nunca planejei ter filhos e ela veio e foi maravilhoso, assim, mudou a minha vida e a vida do meu, agora, novamente, marido, bastante. E nos amadureceu demais, assim. E tudo aquilo que eu imaginei que eu ia ter, ia ser workaholic e tal, eu consegui viver. Por incrível que pareça, eu consegui viver. E eu sempre achei, quando eu engravidei dela, eu pensava, nossa, agora minha vida profissional acabou, eu não vou mais ser uma boa profissional, porque vou ter filhos, né? A gente fica com esses medos, eu acho que é bem comum, né? A gente ter esses medos. Eu me lembro que logo que eu descobri, eu liguei pra minha coordenadora e eu disse, minha vida acabou, e agora? O que vai ser de mim? Dá um nervoso, né? E ela disse, mas bem capaz, vai dar tudo certo. Não que ótimo quando a gente tem esse retorno, porque foi poderia não sê-lo. Não, foi super acolhedor, por isso que eu comento, assim, porque pra mim foi uma coisa que me fez muito bem, sabe? Porque eu tenho as 2 experiências, tenho uma primeira experiência de retornar ao trabalho e, claro, quando eu voltei, eu estava trabalhando todos os dias da semana,
todos os domingos, um sábado sim, sábado não, quando a primeira filha nasceu. E daí, por opção minha, eu comecei a negociar para reduzir essa carga horária. Na segunda, quando eu voltei, eu fui demitida. Então, existem diferentes realidades em diferentes momentos, né? Mas, de qualquer maneira, o fato é que eu sempre respondia para minhas colegas que perguntavam: tu que já tem filho, qual é o melhor momento? Eu disse: não tem. Tu decide e arca com as consequências. Exatamente. Né? E eu não, também acredito que precisa ter um remanejo, né? Michele Poleto agora, quando chegou de 1, virou 3 e gêmeos, tem que botar tudo na balança, né? Com certeza. Precisa bom. Eu digo que é um trabalho filho entrar na vida. E depois reorganizar ela também, porque, de fato... Bom, eu imaginava como era, porque, bom, acompanhei minha mãe tendo que dar desdobres para lidar com 2, embora a minha realidade era lidar com 3. Mas... e a gente vai à medida que... Lógico, se tiver suporte, se tiver um preparo emocional, isso faz total diferença. Eu digo que eu, de fato, fui o meu amparo também nesse período de receber a notícia, de saber que eles são gêmeos, o que eu vou fazer, são 3 crianças, né? E sabendo de como eu sou também desejante, desejosa pelo meu trabalho e pelas coisas da vida, enfim, do que eu gosto de fazer. E aos pouquinhos eu acho que... E não por acaso tem tal dos 9 meses, né? Ou das 40 semanas. Acho que é também de poder ir... assimilando de aos pouquinhos essa criança, nesse caso, no meu caso, essa dupla, se inserir nesse universo da gente para aos pouquinhos, então, que tudo vá se acomodando Talvez, e sendo possível. No caso de a maternidade não ser uma dessas travas, né? Exatamente. Pode Porque ser e pode não ser, se amplia. né? Eu me percebo hoje num nível de paciência que eu acho que sei lá, com 18, 20 anos, eu nem imaginava que isso fosse possível. E de conciliar tanta coisa e dar conta de tanta demanda e ainda assim terminar um dia feliz. Talvez um pouquinho mais cansada, mas feliz. Gente, porque vocês não têm ideia do meu sofrimento nesse semestre fazendo cadeira de psicanálise com a Michele, com todas as culpas que me baixaram da primeira maternidade, porque a gente vai realmente amadurecendo, ficando mais paciente. Com a segunda filha, já sou uma segunda mãe completamente diferente, em ambiente de trabalho diferente, num ritmo diferente, mas em si me enchi de culpa, né? Tô precisando muito de terapias, mas isso é um processo. Mas, então, isso aparece quando está trabalhando com o gestora, empreendedor, que chega para ti. É no consultório ou é na empresa, Michele? São nos 2 espaços. Às vezes, as pessoas trazem os projetos profissionais ou as questões da empresa para o consultório, ou, se não, também é possível, né, de circular também por desses ambientes e aí poder pensar um pouco também nessas trajetórias, porque tem um outro cenário hoje também, né? Eu recebo no consultório também homens querendo se preparar para a paternidade, de como conciliar, não, eu não quero estar trabalhando 60 horas, eu quero também estar com o meu filho, com a minha filha. Tem um movimento diferente também de pais participando de fato né, desse papel nas reuniões da escola da minha filha, por exemplo, não vão apenas as mães. Ao contrário, às vezes tem mais pais do que mães. Porque as mães, bom, às vezes têm uns horários que estão trabalhando também. Né? Então, isso foi se adequando. E que travas aparecem mais, assim, contando já um pouco né, do que vai chegando no consultório e o quão inovador também é esse processo de buscar uma psicanalista para conseguir melhorar o seu desempenho, né, ou o desempenho da sua própria empresa? Acho que a primeira questão são as angústias que dá, os medos vinculados a inovar, a se arriscar, a montar um outro negócio. Me parece que é impossível qualquer pessoa empreender ou inovar ou sair do seu lugar e não se sentir dessa forma. Eu penso que a gente vive um momento dos profissionais psis de um modo muito patologizante, com um discurso muito patologizante, e de que, então, sentir tristeza, angústia, é tal CID, é tal DSM, e não é bem assim. CID e DSM são os enquadramentos, né, para o CID, para os Exatamente. médicos, DSM para os psicólogos de alguns transtornos ou doenças. Então, que, na verdade, eles são muito mais meios de comunicação do nosso corpo, da nossa mente, de que, bom, eu preciso parar e observar o que está ocorrendo comigo. Então, uma das travas, às vezes, que bom, estou com medo, estou angustiado,
que eu faço com isso? Melhor não, agora é crise. Bom, eu não lembro em algum momento em que eu, enquanto adulta, ou quando comecei a me dar conta das questões econômicas do mundo, quando não tem crise. Mas a questão, quer dizer, então, vamos parar, vamos paralisar o tempo todo, não vamos inovar mais. Ah, não dá mais. Bom, depende. E outra coisa, assim, para enfrentar um pouco de senso comum. Se pensa psicanálise, a gente pensa assim, milhares de anos em divã. Como isso se relaciona com empreendedorismo e inovação, que é tudo para ontem? Pois é, eu não sei se é para ontem. Eu tenho uma ideia de que não é para ontem. Porque o que eu percebo dos projetos que eu venho acompanhando, e talvez até das questões, né, que a Daphne trouxe, me parece que tem algo gestado antes. Que é pensado, mas que, deixa, não é a hora, não é o momento. E, bom, se a pessoa começa a poder se dar conta e perceber, é rápido, não vai precisar de anos para se dar conta de algumas coisas. Eu costumo dizer para os pacientes, bom, sim, evidentemente uma mudança importante, ela, bom, vai solicitar anos, porque a gente não consegue literalmente se transformar, senão vai parecer até esquisito isso, esquizoide, diria. Mas se a pessoa estiver engajada no seu processo, em alguns meses ela já percebe. E se ela quiser empreender de fato, ela articula familiares, ela articula a rede dela e ela consegue, de fato, ter resultado. E quando se faz esse olhar pela psicanálise, se faz com foco... é impossível fazer descolado de toda essa rede, de todas as outras questões humanas, né? Com certeza. Com certeza. Às vezes as pessoas trazem um elemento, eu digo, mas tudo, de fato, e eles percebem, tudo está conectado. Mas olha só, eu vou começar então falando de um assunto, sei lá, da empresa ou da vida, enfim. E aí na sequência, mas agora vamos mudar de assunto, tá? E aí começa um outro. E na verdade, quando a pessoa logo termina ou inicia o segundo, ela se dá conta, não, Michele, mas realmente é a mesma coisa. Então, traz uma situação, mas ela consegue amplificar. Eu digo que há uma contaminação em rede, porque tudo está conectado na gente. A gente às vezes não se dá conta, porque é muita coisa para dar conta. Eu trago de volta a Daphne, né? De falar um pouco dessas conexões, porque quando tu apresenta a tua situação, tu fala de uma série de questões, da insatisfação de um lugar, com o momento do casamento, né? De uma separação, com mudança de escola das crianças, com mudança de bairro, com abertura da... Então, coloca conexão nisso, né? Pois é, porque ela muda de estado civil, de endereço, de profissão. Não tem como, eu digo assim, não tem como não ter momentos de angústia. Eu diria que a pessoa não está nem conectada com a história dela. Mas assim como a Michele comentou, eu acho que foi exatamente isso. Foi uma coisa que foi trabalhada e construída por bastante tempo. Não veio de supetão, né? Teve essa construção ao longo de um longo período na minha cabeça, né? Uma coisa que eu queria. A mudança de endereço era uma coisa que eu queria também. Então, nada foi assim tão, né, por acaso. Agora, claro, teve uma vontade que foi crescendo, crescendo, crescendo. E ela precisava só de um empurrão. De uma coragem, sabe, final, pra gente tomar a atitude. E que às vezes acontece não necessariamente por uma questão boa, né? Exatamente, para mim. Foi uma questão sofrida, foi extremamente sofrido, né? Todo o processo de separar, né? De desconstruir um casamento, foi sofrido. Mas foi o pontapé que eu precisava para tomar coragem e dizer, agora chega, agora eu vou fazer o que eu quero. Porque eu digo que uma das provocações, assim, do podcast é poder falar daquele empreendedorismo que não é só glamour, né? Porque a minha timeline lá tá cheia de basta sonhar que acontece, decida e as coisas vão fluir. Não. E eu disse, gente, é só comigo que isso não acontece desse jeito, que eu passo noite sem dormir, que aparece conta para pagar, que tem sempre um imposto novo, uma burocracia que eu não sabia, que eu tô descobrindo. Então, de que não é porque a gente não vê dificuldades, né? Não, elas existem, né? E são diárias e constantes, né? Eu venho, assim, um pouco do sonho, do sonho antes, né? Com 18 anos, eu fui morar na Austrália. E eu trabalhei num bar, e num café, na verdade. Talvez daí tenha começado, né? A história então. toda. Eu gostava muito daquilo, foi uma coisa que eu curti. Mas daí, quando eu voltei pra cá e me formei em veterinária, aquilo lá foi uma vivência de 18 anos, né? Quando eu era mais jovem. Ficou pra trás. Mas, na verdade, não ficou pra trás. Ela só talvez ficou... Ela só ficou lá quietinha, mas ela existia dentro de mim. E ela foi crescendo. E aí, quando eu
comecei a construir um negócio, efetivamente, planilhas e planilhas e planilhas de negócio, né? De planejamento. Muito investimento, muito estresse, muita dor de cabeça, né? Aí aquela coisa de, mas era tão legal trabalhar naquele café na Austrália. Eu vi que é legal, mas tem tanta coisa por trás do café que eu não conhecia. Pois que não, agora que descobertas, agora quem está ouvindo de repente, para poder dar um passo a mais com a tua experiência. O que tu gostaria de saber antes, que apesar das planilhas e planilhas, tu descobriu quando abriu o café? Que por mais que a gente faça muito planejamento, a realidade realmente não é o que a gente planejou. Isso foi o que eu mais vi, assim. E eu vi mesmo, assim, na realidade. Porque existiam vários cenários nas minhas planilhas, existiam várias possibilidades. E 80% deles foi diferente, aconteceu diferente do que eu tinha planejado. Por exemplo, alguma coisa que tu te lembre? Assim, uma coisa que a gente viu muito é o mercado, né? Assim, as pessoas, quantas pessoas iam entrar na padaria. Eu sabia quantas eu precisava para pagar minhas contas. No final das contas, hoje eu tenho menos pessoas entrando e as minhas contas estão sobrando. Então, que bom. O cálculo não era bem assim, né? Então, acho que a gente faz muito planejamento, por mais que tenha, né? Como a gente é uma franquia, a gente teve muita estrutura que veio da franquia que a gente adquiriu. Foi já uma opção mais segura para ti, né? Exatamente, por não ter um know-how, né? A gente comprou, digamos assim, esse know-how. E foi um baita suporte, assim, foi realmente muito bom. A gente é quem? Eu e a minha sócia, né? Que é quem me apoia, que é a nossa rede que a gente forma, que é a minha mãe, né? Minha mãe entrou comigo nessa jornada, assim, minha mãe é extremamente forte, corajosa, uma guerreira, na qual eu acabo me inspirando muito, assim, workaholic até o último fio de cabelo. E foi quem decidiu encarar comigo essa jornada maluca de uma padaria. E a gente, né, teve bastante suporte da franquia, mas na prática, o que a gente viu, né? Que o dia a dia é diferente, a oscilação dos clientes, do que entra, do que sai, é diferente do que a gente planeja. Então, isso tudo é o dia a dia, assim. E eu acho que tudo vale, sabe? Eu vejo tudo como um grande aprendizado. Hoje, cada vez que entra alguém e faz algum pedido diferente do que a gente tem, e a gente consegue avaliar se isso vale, não vale, tudo isso é um aprendizado. A gente analisa muito os itens que a gente vende mais, vende menos, e a gente tenta fazer uma avaliação para o futuro, como é que a gente trabalha isso melhor, né? Então, eu acho que tudo isso enriquece muito a nossa construção do nosso negócio, que não é para já, que vai demorar um tempo para se firmar, para se estabelecer, e que a gente vai construir isso dia a dia com o que a gente está vivendo ali. Esse é um aprendizado que eu confirmo com a própria experiência do podcast, que é algo que ainda é incipiente, assim, no Brasil, né? Tem as pesquisas que mostram agora 40% da população já teve contato com podcast, mas muita gente ainda não teve. E foi uma batalha pessoal que eu tomei, assim, tipo, no Rio Grande do Sul menos ainda, né? De se criar o hábito de criar uma playlist de conteúdo. E principalmente quando eu decidi focar em mulheres, né, empreendedoras, que ainda são um público menor do que os homens no consumo de podcast. Mas eu acredito que quem escuta se interessa e vai multiplicar, né? Porque eu acho que é um conteúdo importante e o podcast foi criado um pouco das milhares de conversas que eu tive dentro e fora da profissão de jornalista e que eu ficava pensando, fulana tinha que ouvir esse negócio, fulano tinha que ouvir isso. E daí, bom, é um jeito de dar pelo menos a possibilidade das pessoas ouvirem e receberem um pouco disso. Como eu falei, o nosso tempo passa voando e a gente sempre tem a proposta de trazer um livro, né, que foi inspirador ou que, assim, provocador. Então, pergunto para vocês o que trouxeram ou o que sugerem. Quem quer começar? Michele, então, que está com o livro aqui em cima. Bom, então... professora, psicanalista, que adora ler. Então, enfim, eu trouxe 2 sugestões. Uma é Humor é Coisa Séria. Está no topo da minha lista lá. Aguardando as férias de julho. Do Abraham Slavutski. Ele recebeu o prêmio Açorianos de literatura. E ele tem, enfim, uma fala um pouco, digamos assim, com uma pegada um pouco mais leve, da gente poder se deparar com as nossas questões, com as limitações, com o que a gente não consegue dar conta, mas de um modo um pouco mais leve, né? Com um pouco de humor também. E lembrando o quanto que a gente também fica, às vezes, sempre com um foco em aspectos mais do que é difícil, do que é trabalhoso, mas que dá prazer tudo isso também.
Então parece, eu tô me sacrificando, nossa, será que eu me odeio? Não, a gente gosta também disso. E talvez é poder dar voz e dar espaço para esse desejo também. Bom, eu faço isso porque eu gosto. Mas é muito bom, mas daqui a pouco para um outro pode ser muito, para mim não é, para mim faz sentido. E um outro pensando na questão, né, da maternidade, dessas empreendedoras, de poder trazer um material que é de uma psicanalista inglesa, que ela faz um percorrido de estudos de neurociência, falando do impacto do afeto sobre o cérebro do bebê, do desenvolvimento. Mas ele também tem várias passagens que falam sobre a questão da condição da gestante, do quanto que essas mulheres precisam, de fato, ter uma rede de contatos, de cuidados para esses momentos, mas também que elas também possam se cuidar, né? Do impacto que isso tem sobre... não é sobre o bebê, é sobre as futuras gerações, na verdade. Uhum. Né? É disso que a gente está falando também. Então, porque os, o amor é importante. Esses dias me perguntaram como é que eu concilio o jornalismo e a psicologia, o que isso tem a ver, né? Então, quanto mais eu estudo a psicologia, mais eu me apaixono pela comunicação e vice-versa. Hoje em dia eu acho que tinha que ter, no pré-natal, um acompanhamento bem mais presente de psicologia, assim, para poder preparar essa parte afetiva da mãe. Exatamente. Que eu fui pensando que na minha foi praticamente ignorada, assim, em termos profissionais, né? Então, o que eu tenho da minha família, da presença, da rede, mas desse olhar profissional, eu acho que realmente é algo que o país ainda precisa. Isso assim, faz total diferença, porque o manejo, muitas vezes, do pediatra ou do próprio obstetra, ele é muito mecânico, ele é muito físico, é de controle né, com uma ecografia, enfim, mas o restante precisa também dar suporte. E os estudos provam isso, que as questões, às vezes, de um colo, de um cuidado, tanto com a gestante quanto depois com o bebê, faz transformações neuronais, né? Então... essa conciliação que é o que eu retomei muito, assim, que é que a gente não cuidar só do corpo, não cuidar só da alma, né? Só da psique, é conseguir nos olharmos de uma maneira mais íntegra. E Daphne, o que nos sugere? Então, eu trouxe um livro, na verdade, que é da Disney, de A Magia da Disney, que fala justamente, eu tenho esse viés muito do consumidor, do cliente, né? E esse livro fala um pouco sobre como é que a Disney trata o cliente, como é que eles conseguem ter uma taxa de retenção de cliente de retorno de 70%. Eu acho um livro sensacional, porque quem já foi lá tem vontade de voltar, né, em algum momento. Acho que acaba que se transformou num negócio tão forte a Disney, né, como não só um parque de diversões, mas um negócio. Tem a Universidade Disney, né, que trabalha isso. Eu já assisti algumas palestras sobre isso também com pessoas da Universidade Disney. E eles têm esse viés de retorno, de cuidado com quem está lá dentro, que é uma coisa surreal, né? A gente anda no parque, a gente tem a sensação de que realmente existe um mundo subterrâneo que mantém o parque intacto para que a tua experiência seja muito mais do que só visual, né? Ela é uma experiência muito completa. E aí eu trago isso até porque um pouco a gente trabalha lá dentro da loja, né, da padaria. A gente quer que a pessoa que entre lá tenha essa experiência completa, né? Porque eu acho que é isso que faz com que a pessoa volte para tomar um segundo cafezinho. Porque cafezinho ela vai achar em qualquer esquina, né? Mas por que ela acaba voltando lá? Ela vai voltar lá se tiver um bom serviço, se tiver um bom atendimento, se a experiência dela como um todo lá dentro for única, né? For especial. Então, eu gosto muito desse livro. Não, e não é à toa que o artesanato está voltando muito, porque, né, com industrializado, a repetição das coisas. Somos seres do desejo. E a informação está aí para ser consumida. É via desejo que eu busco uma experiência num local, não é tomar apenas um café. Não somos seres instintuais, somos seres da pulsão. A própria questão da informação, né, trazendo para essa experiência que a gente está tendo aqui. Informação sobre psicanálise, sobre empreendedor, sobre novos negócios, sobre comunicação, está aí. Mas como é que a gente humaniza isso? É numa conversa como a gente está tendo agora. E eu vou fechar, talvez pareça uma coisa, as pessoas quando falam desse assunto dizem que eu sou uma pessoa mórbida, mas não é. É que eu trouxe o De Frente para o Sol, do Irving Yalom, que é Como Superar o Terror da Morte. E eu li ele de ponta a ponta quando eu perdi meu pai, 2 anos atrás, assim. Mas quando eu cheguei ao final do livro e sobrevivi, assim, de maneira leve, o que eu percebi nos relatos, e ele faz, o autor, ele é um psiquiatra, psicanalista, indica que quem se realiza na vida, quem vai tendo uma vida com realizações, satisfeita em cada uma dessas etapas, olha com menos terror para a sua finitude. Né? Então, eu acho que sim, é um tema que vale ler, né? De Frente para o Sol, e fazer com que a vida tenha sentido em cada um dos seus
das suas etapas, né, desse percurso que a gente não sabe o tamanho, para poder encarar isso melhor quando acontece com alguém, né, na nossa volta, ou sabendo que a gente também chega lá. Empreender é ter que arcar com o que às vezes dá certo, o que não dá certo. E fui eu que fiz, e tem que poder suportar isso, né? Sim, os fins não e só das pessoas, né? Exatamente. Também porque, Exatamente. olha, eu já ouvi, isso vai ser tempo para outro episódio, porque eu já estourei o tempo, mas como esse podcast você para a hora que você quiser, dá para dar um fecho assim. Já ouvi palestras de cursos em empreendedores e, olha, grandes empreendedores de muito sucesso, eles nos contam algumas falências. Não são poucas, o que me aliviou muito. Mas eles contam algumas falências. Então, gente, eu agradeço muito, Michele, pela disponibilidade de vir falar conosco. Adorei. Agradeço, Daphne, também, da mesma forma. Agradeço também aqui o espaço do IBGEM, né, que está me permitindo também esse percurso, né, essa decisão de voltar para a graduação depois dos 40, né, mas enfim, vamos bancando sonhos. Fico ouvindo muito. Tem uma frase da Michele que eu vou transformar num quadro, que é o suportar não saber, né, porque cada final de toda aula eu anoto assim, uma lista de coisas que eu quero ler e fazer, e daí fico sofrendo depois de como é que eu vou ter tempo para fazer tudo isso. Mas, assim, fechamos mais um podcast sobre empreendedorismo feminino e materno. O Âncora de Carreira está lá no Spotify, iTunes, Deezer, YouTube, Android, é só acessar. E você pode, então, comentar, sugerir pela minha página no Face, Sabrina Tomasi Oficial, ou lá no Insta, @SabrinaTomasi. E como eu já falei, né, ele é um projeto empreendedor, independente, mas em busca de apoio. Então, se quiser apoiar esse projeto, distribuir a sua marca com o podcast e nas postagens relacionadas a ele, envie um e-mail para contato@ancoradecarreira.com.br que a gente conversa. Eduardo Lorenzetti, obrigada pelo áudio e todo o apoio e distribuição. Todo dia 30 tem episódio novo no ar. Até o próximo.